vocês de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar pra vocês uma novidade incrível. A Binomo é uma plataforma de negociação online para todos aqueles que querem obter uma renda extra e para você que quer aprender tudo sobre o mercado financeiro. É um aplicativo muito simples. Depois de analisar as informações, você só precisa prever se o gráfico vai subir ou descer. Pronto, é só isso. Se você acertar, você ganha. Utilizando o meu cupom, você vai dobrar qualquer depósito que fizer. Colocando R$40, que é o valor mínimo, você vai receber 80. Colocando 100, você vai receber 200, e assim sucessivamente. Lembrando que o código é por tempo limitado. Não perca a chance de participar. Faça seu cadastro pelo link que está na descrição. Com ele, você vai receber R$4.000 para fazer um treinamento completo na sua conta demo, onde você vai aprender tudo o que precisa para começar a negociar de verdade. E assim, quando se sentir preparado, poderá mudar para uma conta real. Eu estou usando o aplicativo há apenas 2 semanas, e depois que passei algum tempo praticando na conta demo, já comecei a ganhar. Eu já sou uma binomista, e você? Não perca a chance de se tornar um profissional do mercado financeiro e aprender a investir. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e mistério, chamado O Preço da Traição. Alerta de spoilers a seguir. Chloe é uma acompanhante de luxo muito experiente na arte de enganar os homens e colocá-los na palma de suas mãos. Em sua linha de trabalho, Chloe acredita que saber quais palavras dizer e quando dizer é tão importante quanto ser capaz de fazer o trabalho em si. Para ela, entender o que um homem quer é parte do seu trabalho. Da janela de seu escritório, a ginecologista Catherine Stewart observa como um homem leva uma mulher mais jovem, bonita e loira para dentro de um táxi. Sua recepcionista entra no consultório, informando-a que sua última paciente já chegou. Em uma faculdade, o marido de Catherine, David, trabalha como professor. Enquanto está dando aula, uma de suas alunas pergunta se ele pode levá-la para jantar. David se recusa educadamente, dizendo que precisa pegar um voo para casa, já que é seu aniversário hoje. Na residência Stewart, Catherine está dando uma festa para David, e ela entretém os convidados enquanto eles esperam pelo aniversariante. O filho deles, Michael, chega em casa com uma garota e sobe para o seu quarto, ignorando o convite de Catherine para se juntar aos convidados. Enquanto Catherine fala com um de seus colegas, seu telefone toca. É David que informa que chegará atrasado, pois perdeu o seu voo por alguns minutos. Decepcionada, Catherine pergunta a ele que horas ele estará em casa, e quando David lhe diz que seu próximo voo para casa é em 2 horas, a garota da sua classe se aproxima dele. Ele pede desculpas a ela, mas Catherine esconde sua frustração em vez de dizer a David que está dando uma festa, e seus convidados estavam esperando por ele. Depois da festa, Catherine vê que a menina que Michael trouxe para casa ainda está lá, e quando ela tenta lhe dizer ao seu filho que a menina precisa ir embora, Michael bate a porta na sua cara. Derrotada, Catherine apenas o deixa em paz. Na manhã seguinte, Catherine acorda ao som de uma lâmina de barbear e vê David se barbeando no banheiro. Ele pede desculpas novamente, e quando Catherine diz que ela devia ter contado sobre a festa, David apenas concorda com ela. Catherine então diz a David que seus presentes estão em seu escritório, mas ele a informa que se atrasará novamente para o jantar devido a uma reunião escolar. Mais tarde, a convidada de Michael passeia pela casa usando roupas íntimas, o que deixa Catherine ainda mais irritada. Quando Michael sai de seu quarto, Catherine tenta dizer ao seu filho que ele não pode deixar a sua convidada fazer aquilo. No entanto, Michael alega que seu pai sabe que a menina estava passando a noite na casa deles. Isto pega Catherine de surpresa, e ela pergunta a ele por que ninguém lhe disse nada sobre a menina. Então ele a corrige, dizendo que seu nome é Anna. Quando perguntado se eles estão usando proteção, Anna responde, assegurando a Catherine que sim. Antes de se afastar, Catherine diz que isso não vai acontecer todas as noites. Mais tarde, Catherine ouve o toque do telefone de David. Então ela vê uma mensagem de uma garota chamada Miranda, agradecendo a ele pela noite passada com uma foto dos dois juntos. Naquela noite, Catherine e David conhecem o colega de Catherine, Frank, em um restaurante. Uma garçonete vem anotar o pedido deles, e David pergunta o que ela recomenda para beber. Enquanto a garçonete lhe diz que vai buscar um vinho, Catherine de repente se sente desconfortável. Ela pergunta a Frank onde fica o banheiro, e depois se desculpa na mesa. No banheiro, Catherine ouve uma mulher chorando. Ela pergunta à mulher se ela está bem, e a mulher diz que sim. Catherine então pergunta se ela pode fazer alguma coisa por ela, e quando a mulher lhe diz que não tem papel higiênico, Catherine lhe dá um pouco. Fora da cabine, vemos Chloe, a acompanhante de luxo do início do filme, que agradece a Catherine. Ela tira um gancho do cabelo e diz a Catherine que ela o deixou cair, mas Catherine diz que não é dela.
Chloe insiste em dar a Catherine, mas ela o recusa e diz a Chloe que precisa voltar para o seu marido. Então Catherine retorna à mesa deles, e enquanto olha em volta, ela vê Chloe com seu par. Na volta para casa, Catherine pergunta ao seu marido se ele acha a garçonete sexy, mas David a provoca, dizendo que ele está apenas sendo amigável. Catherine pergunta a David se ele perdeu intencionalmente o seu voo, mas David responde que isso não importa. Finalmente, ela pergunta a ele se ele saiu para tomar um drink, e David mente, dizendo que não. Um dia, Catherine vê Chloe indo a um bar de alta classe na janela do seu escritório. À noite, Catherine vai até aquele mesmo bar para esperar por ela. Quando ela está prestes a tomar uma bebida, Chloe se senta ao lado de Catherine e pede que ela lhe pague uma bebida. Catherine pergunta o que ela quer, e Chloe lhe diz que quer o mesmo que ela for beber. Chloe diz a Catherine que ela normalmente não se encontra com mulheres, e Catherine lhe diz diretamente que David iria gostar dela. Provocando-a, Chloe pergunta se Catherine escolhe as amantes do seu marido por ele. Depois de perguntar o nome de Chloe, Catherine começa a trabalhar e admite que acha que David a está traindo e que ela quer ter certeza disso. E é aqui que Chloe entra. Catherine a instrui a se apresentar a David para ver o que ele faria. Catherine descreve David quando Chloe pergunta como ele é. Depois acrescenta que ele geralmente almoça e lê o seu jornal no café diplomático. Para elaborar uma história mais sólida, Catherine instrui Chloe a dizer a David que ela é uma estudante de letras. Equipada com informações suficientes sobre David, Chloe coloca as coisas em movimento ao abordá-lo no café, perguntando se ela poderia pegar um pouco de açúcar. Após o seu encontro com David, Chloe encontra Catherine e descreve a ela como as coisas ocorreram. Ela diz que viu David no café lendo seu jornal e que ele fingiu ler enquanto ela pegava seu açúcar emprestado. Ela então se aproximou dela para perguntar se ela era uma estudante, e ela respondeu que estava estudando japonês. Segundo Chloe, David lhe pediu para dizer algo em japonês, o que a deixou corada. Finalmente, David perguntou o nome dela. Então Chloe garantiu a Catherine que nada aconteceu. Ainda assim, Catherine está chateada por David ter se aproximado dela. Numa tentativa de fazê-la se sentir melhor, Chloe relata que David mal flertou com ela e que ele estava apenas sendo amigável. Enquanto Catherine apenas olha silenciosamente para ela, Chloe admite que David é bonitinho. Catherine então pergunta a Chloe como ela faz isso. Encolhida, Chloe explica que ela tenta encontrar algo para amar em todos os seus clientes, mesmo que seja apenas uma pequena coisa. Com isso, Catherine tira um envelope e o entrega a Chloe, dizendo que o dinheiro está dentro e que ela quer fazer isso mais uma vez. No entanto, Catherine garante que a próxima vez será a última. Em casa, Catherine encontra David em seu computador, rindo e conversando com alguém. Ela vai lá em cima para o quarto de Michael, onde escuta ele falando com Anna. Catherine espreita pela porta dele, mas Anna a vê, e Michael bate com a porta na cara dela mais uma vez. Catherine então fala com David para perguntar com quem ele está conversando, e David diz que é um de seus alunos e que eles já terminaram. Mudando de assunto, Catherine informa a David que Michael está deprimido, mas David assegura a ela que seu filho vai ficar bem, acrescentando que ele está fazendo terapia. Em um momento de frustração, Catherine diz que não sabe mais como ser a mãe de Michael. Então ela questiona David sobre Anna estar dormindo lá, e David apenas lhe diz que certamente ela deve se lembrar como foi fazer isso durante sua adolescência. Então ele pede a Catherine para beber com ele, depois agradece a ela pela festa. De repente, David se sente um pouco melancólico e pergunta a sua esposa quando eles pararam de buscar um ao outro no aeroporto. Catherine diz que não sabe. David diz a ela que está tentando lembrar quando isso aconteceu. Então Catherine lamenta o quanto os dois ficaram ocupados. Ela tenta beijá-lo, mas David se afasta para tomar um gole da sua bebida. Ele afirma ter esquecido que ainda tem documentos para cuidar, e sua esposa, fingindo estar bem, o encoraja a ir para o trabalho antes de deixá-lo. Certa manhã, Chloe manda uma mensagem a Catherine e pede para encontrá-la no Rivoli. Lá, Catherine pede desculpas a Chloe, dizendo que ela estava se sentindo um pouco insegura ultimamente e que eles deveriam apenas esquecer o que aconteceu. No entanto, Chloe diz a ela que é tarde demais, já que ela já encontrou o David. Quando Catherine lhe pergunta onde ela o viu, Chloe responde que estava no café, e ela se aproximou dele como Catherine lhe pediu. As duas continuam sua conversa em uma cafeteria, onde Chloe descreve a Catherine o que eles fizeram. Chloe diz que eles compraram sanduíches e então ela perguntou a ele sobre suas aulas. Ela diz que David começou a falar sobre sua música e apenas olhou para ela. Foi quando ela perguntou a David se poderia beijá-lo,
Então Catherine afirma que não pediu a Chloe para fazer isso, mas Chloe é rápida em acrescentar que David disse que não poderia beijá-la porque é casado. Chloe diz então que David lhe perguntou se havia algum lugar onde ele pudesse beijá-la, onde ninguém os visse, e como Catherine ouve em lágrimas, Chloe diz que disse a David para ir até o parque e encontrá-la dentro da estufa de jardinagem. Ao ver o rosto de Catherine, Chloe pergunta se ela quer que ela pare, mas Catherine diz para continuar. Chloe menciona que não havia ninguém na estufa, e depois de encontrar o local perfeito, David a beijou. Catherine impede Chloe de continuar, dizendo que ela deveria apenas se encontrar com David, ver o que ele faria e relatar a ela. Confusa, Chloe diz que não sabe o que Catherine quer, mas Catherine lhe diz que cometeu um erro e que não deveria tê-la envolvido. Catherine então sai, enquanto Chloe fica ainda mais confusa. Quando Catherine começa a dirigir, ela bate acidentalmente com o carro na sua frente. Ela pede desculpas ao motorista, e ao mesmo tempo ela vê Chloe saindo de bicicleta. Entretanto, Chloe nem chega tão longe quando sua bicicleta escorrega de repente. Então Catherine a ajuda e trata seu joelho raspado, e Chloe pede desculpas. Depois ela retorna à sua história sobre David, descrevendo em detalhes o que fez com ele. Ela conta a Catherine que ela moveu a sua mão dentro das calças dele, e continuou a movendo antes de morder a língua dele, fazendo David tirar a mão dela. Catherine quer que ela continue sua história, mas Chloe diz que David teve que ir trabalhar, então ele foi embora. Enquanto Catherine dirige para casa, ela imagina Chloe sendo íntima de seu marido. Após um longo dia, Catherine toma um banho e vai para a cama com David, sem saber que ele ainda está acordado. No dia seguinte, Chloe vai novamente ao escritório de Catherine, e enquanto espera por ela, Michael chega para pegar o seu smoking. Ao saber que ele é filho de Catherine, Chloe se apresenta e flerta com ele. Mais tarde, Catherine encontra seus amigos, e enquanto eles conversam, ela não pode deixar de pensar em David. Ela então recebe um texto de Chloe, dizendo a ela para ir a um determinado quarto de hotel. Lá, Catherine encontra a cama usada, e no banheiro, Chloe caminha nua. Depois de vestir um roupão, Chloe descreve mais uma vez a Catherine como ela e David fizeram um check-in no hotel. Chloe conta explicitamente como eles fizeram amor, e enquanto faz isso, ela pergunta a Catherine se a sua história está excitando. Quando Catherine não responde, Chloe continua. Catherine começa a ficar chateada, mas ela põe de lado seus sentimentos e dá a Chloe seu pagamento. As duas deixam a sala juntas, e enquanto esperam o elevador, Catherine percebe o cheiro da loção de Chloe, e então Chloe coloca um pouco na mão dela. Sentindo-se triste, Catherine conta a Chloe como era sua relação com David. Ela começa a ficar sobrecarregada e senta no sofá, mas enquanto chora, Chloe a beija de repente. Isto choca a Catherine, que imediatamente para o beijo e vai embora. Depois de assistir ao recital de piano de Michael, David beija a mão de Catherine e percebe que ela está usando um perfume. Ela o corrige dizendo que é uma loção, e quando David se afasta para falar com alguém, Catherine não pode deixar de se sentir perturbada. Ela deixa abruptamente após a festa de Michael para encontrar Chloe, e elas fazem o check-in juntas em um hotel. Lá, Catherine despe Chloe e lhe pede para descrever como David gosta de tocá-la. Então Chloe mostra a ela beijando seus ombros, e não falta muito para que as duas mulheres comecem a fazer amor, com Chloe assumindo a liderança e dominando Catherine. Mais tarde naquela noite, Catherine divide um táxi com Chloe para casa, e quando elas chegam à sua residência, Catherine proíbe Chloe de ver David novamente. Antes de Catherine partir, Chloe lhe dá um gancho de cabelo, dizendo que era da sua mãe. Catherine o pega e quando está prestes a partir, Chloe pergunta se ela quer vê-la novamente, mas Catherine diz a ela que não sabe. Com Catherine chegando em casa mais tarde do que de costume, David rapidamente a questiona. Ele exige saber se ela está tendo um caso e se está apaixonada. Então Catherine pergunta se isso faz alguma diferença. David lhe diz que faz e ela pergunta se ele está apaixonado. David fica furioso por ser o novo sujeito do interrogatório, quando Catherine foi a única que esteve fora a noite toda. Eles começam a discutir e Catherine chama David de discreto com suas mulheres, mas ele retorta que apenas aprecia a beleza de outras mulheres e que isso não significa que ele esteja a atraindo. Agora gritando, Catherine fala como ela percebe ele flertando com todas as mulheres que encontra, mas David insiste que não está tendo um caso. A discussão deles é repentinamente interrompida por Michael, mas quando lhe ordenam que ele volte para o seu quarto, ele diz com raiva que mal pode esperar para sair daquela casa. Na manhã seguinte, Catherine chega atrasada ao trabalho, e quando ela abre seu e-mail, ela recebe uma foto de Chloe,
que mostra as duas dormindo juntas. Catherine imediatamente a chama, e Chloe diz que está em sua sala de espera. Catherine se vira e Chloe está ali com um buquê. As duas se sentam e Catherine pede desculpas a Chloe, enquanto ela lhe diz que precisam parar o que quer que esteja acontecendo entre elas. Quando Chloe diz que não quer que isso acabe, Catherine oferece dinheiro, mas Chloe diz que não se trata disso. Apesar de Chloe começar a chorar, Catherine está determinada a acabar com as coisas entre elas, então ela pede a Chloe para ir embora. Sem que Catherine saiba, Chloe visita Michael em seu treino de hóquei no gelo e flerta com ele mais uma vez. Mais tarde, Catherine recebe um texto de Chloe, dizendo que deixou David. Então ela liga para Chloe e pede para encontrá-la no café diplomático. Sem dizer a ela, Catherine também convida David para ir. No café, David chega antes de Chloe e exige que Catherine lhe diga o que está acontecendo. Catherine então diz que quer que eles sejam sinceros um com o outro, antes de perguntar a David se há algo que ele gostaria de lhe dizer. Finalmente, David admite que ele não perdeu seu voo por engano. Ele apenas não queria ter uma festa de aniversário, então ele ficou com seus alunos para tomar um drink com eles. Quando Catherine fala em Miranda, David fica frustrado e acusa sua esposa de ter invadido sua privacidade. Catherine, por sua vez, o acusa de dormir com Miranda, mas David nega isso, dizendo que ele apenas flertou com ela, mas Catherine não acredita nele. Então Chloe chega pouco depois e se aproxima da mesa deles. David a vê, mas parece não reconhecer a mulher com quem ele supostamente dormiu. Chloe começa a se virar para sair, e quando David pergunta a Catherine quem é ela, Catherine percebe que ela estava apenas inventando todas aquelas histórias sobre ela e David. Então ela diz a David que Chloe não é ninguém. David vai embora, mas Catherine segue atrás dele para confessar o que ela fez. Ela admite ter contratado Chloe para tentá-lo, porque pensava que ele estava tendo um caso. Catherine também revela que Chloe mentiu sobre ter dormido com ele, e ela acreditou em tudo o que ela disse. Com suas emoções finalmente desarmadas, ela começa a contar a David sobre suas inseguranças, antes de admitir que ela dormiu com Chloe. Embora esteja surpreso com a confissão da sua esposa, David não fica bravo. Ao invés disso, ele beija Catherine. Enquanto isso, Chloe vai para a casa de Catherine se encontrar com Michael no quarto de seus pais. Quando Catherine chega em casa, ela encontra Michael e Chloe dormindo na cama deles. Assim que Michael acorda, ele entra em pânico e pede a Chloe para os dois saírem dali. Catherine empurra seu filho para fora do quarto deles e começa a discutir com Chloe, dizendo a ela para ficar longe de Michael. Zangada, Chloe pega o gancho de cabelo que ela deu a Catherine e confessa que está apaixonada por ela. Então elas continuam a discutir, com Chloe afirmando que Catherine não teria conseguido David de volta se não fosse por ela. Enquanto isso, Michael encontra outra maneira de entrar no quarto de seus pais, sem que Catherine perceba. E quando Catherine pergunta a Chloe o que ela quer, Chloe diz que quer que Catherine a beije. Ela acaba obedecendo e quando as duas se beijam, Catherine vê Michael as observando. Assustada, Catherine repentinamente empurra Chloe para longe dela, em direção à janela do quarto. Então ela quase cai, mas felizmente consegue segurar. Entretanto, decide soltar no momento seguinte. Mais tarde, Catherine está nos braços de David quando os policiais chegam para pegar o corpo de Chloe e obter o depoimento de Michael. O filme termina com Catherine colocando o gancho de cabelo que ganhou de Chloe para ir a uma festa. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.